torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer informações sobre reforços após o resultado aí de empate entre Vasco da Gama e Botafogo em São Januário. No momento em que o jogo rolava, né, o próprio comentarista, né, da Globo deu a informação, né, que o Vasco da Gama tinha fechado com o Carlos Cuesta. Isso mesmo, o Carlos Cuesta foi contratado. O próprio comentarista da Globo citou, né, na transmissão, e a gente já vinha aqui citando e trazendo informações sobre Carlos Cuesta há praticamente um mês. O Vasco da Gama já vinha negociando com o Cuesta, e depois aconteceu aí que o Spartak da Rússia atravessou, né, as negociações aí e ofereceu uma proposta maior, isso, aquilo, outro, salário, e também aí em relação a valores, né, da contratação. E agora, né, o Ademar conseguiu aí sacramentar as negociações para o Vasco da Gama, né? O Vasco contratou o Carlos Cuesta, e a informação que a gente tem é que Carlos Cuesta vem por empréstimo, né? Vai ficar até né? Até o final do ano que vem, se eu não me engano, ou até, no caso, isso, até o final do ano que vem, 1 ano e meio de empréstimo. E se eu não me engano, aí vai ter uma situação de metas aí, né? Não tem ainda informação se o Vasco contratou por empréstimo com a obrigação de compra. A princípio, não tem informações se é com obrigação de compra ou se é sem a obrigação de compras aí, né, do zagueiro de seleção colombiana Carlos Cuesta. Uma ótima informação que o Vasco contratou, enfim, um zagueiro aí de nível de seleção colombiana. E o que eu fico mais feliz aí, né, que no caso Carlos Cuesta provavelmente vai jogar o jogo de volta contra o Botafogo lá no Engenhão, e vai ser aí um baita reforço pro Vasco da Gama. Então, seja bem-vindo, Carlos Cuesta. E é isso, torcedor. E tem informações também, né, que o Nathan Silva aí, do Pumas, cria do Atlético Mineiro, também pode chegar nesse pacotão aí de reforços para a zaga. Pode ser aí o terceiro zagueiro, né, fechado nessa janela pelo diretor de futebol do Vasco da Gama, o Ademar, que já fechou com o Robert Renan, que veio do Zenit, e agora fechou com Carlos Cuesta, que veio do Galatasaray da Turquia. E o Ademar não dá viagem perdida, pode ter certeza. Se ele for para o México, ele vai trazer o Nathan Silva, porque é um profissional de altíssimo nível, né, e tem aí uma tremenda competência. O Ademar é o melhor reforço do Vasco nessa janela aí, na minha opinião. E assim, fico muito feliz aí que o Ademar conseguiu aí trazer, né, o Carlos Cuesta, que é um zagueiro aí de nível de seleção colombiana, cara. Titular absoluto, jogou a Copa América, né, que a Colômbia foi vice-campeã para a Argentina, né, do Lionel Messi, né, e companhia. E ele estava lá jogando como titular, né? Jogou a partida toda, cara, até a prorrogação, que a Argentina conseguiu ali fazer o gol ali e ser campeã. E dispensa comentários, cara. No Genk da Bélgica, Carlos Cuesta também aí saiu de lá, né, como ídolo. E assim, em 180 jogos, fez gols, fez aí 4 gols, uma assistência, números aí, né, que para zagueiro
números até interessantes, né? Porque zagueiros não costumam fazer muito gol, né? E ele ainda é um zagueiro baixo, um zagueiro aí de 1,89 m. Mas as características de Carlos Cuesta é a velocidade, tem uma boa saída de bola aí, né? Tudo que o Diniz quer, né, e precisa para essa zaga debaixo da gama, para qualificar o sistema defensivo, né? Velocidade, força e ter uma boa imposição física. Isso não dificulta, né, ele ter aí uma boa bola aérea, né? Ajudar aí defensivamente na bola aérea, porque o cara que tem força e velocidade, ele vai sempre ter uma boa impulsão, né? É só vocês verem aí o zagueiro do rival, o Léo Ortiz, é um cara baixo ali, mas consegue entregar muito dentro de campo, né? Um cara que inclusive faz muitos gols aí, jogando aí pelo rival, tem uma boa saída de bola. Um cara que, na minha opinião, aí, é um dos melhores zagueiros em atividade aqui no futebol brasileiro. O seu Léo Ortiz aí, do Flamengo. E é isso. Carlos Cuesta é do Vascão, seja bem-vindo. Nathan Silva tá carregando. Falta pouco aí, né? Os pontinhos do download. Tá chegando ao fim, né? E acredito que ainda essa semana, se Deus quiser, o Ademar vai trazer o Nathan Silva. Só espero aí que não exagere nos valores, né, a serem pagos, né, para o time mexicano Pumas, que recusou 5 milhões de euros aí do Vasco de forma parcelada, né, 3 vezes. E o Vasco vai fazer uma nova oferta, né, espero que não bote mais do que 5 milhões aí, no máximo mais 500 mil euros aí, 5 milhões e meio seria aí até justo, mas para pagar daqui a um ano pelo menos, né? E isso depois a gente vai discutir, né? Porque essas contratações aí, Carlos Andrés Gomes, 4 milhões e meio aí com opção de compra, agora o Cuesta, nas cifras aí de 5 a 6, 7 milhões aí contando com bônus. E agora o Nathan Silva, né, mais de 5 milhões. Tô falando em euros, hein? Depois a gente vai falar sobre esse assunto, né? Porque nessa janela aí o Vasco já gastou uma bolada, 1 milhão de euros aí para trazer o Robert Renan só pela taxa aí de empréstimo. Então aí já passou aí das cifras de quase 15 milhões aí de euros. Uma janela que era dito que não ia gastar nada, né? Que não ia ter aí dinheiro para contratações, e do nada aí tá passando de 15 milhões aí de euros, o que o Vasco já tá gastando nessa janela. Então a gente tem que falar um pouco disso depois, né? Sobre esses gastos aí, né? E tudo por empréstimo com a obrigação de compra, né? Jogadores que vêm ali com metas fáceis de ser batidas ali com opção de compra. Em caso de bater as metas, é como se fosse uma obrigação de compra, né? Por exemplo, o número de jogos. Então, depois a gente vai falar sobre esse assunto aí, que é a questão do dinheiro, né? Que vai ter que ser pago, né? Nem que seja daqui a um ano e meio. E a gente já fica até com medo, né? Porque o Vasco tá na RJ. E é isso. E saiu outra informação, né? Informação aí do News Colina, que o jogador Brian Grance, Paraguai, de 18 anos, que inclusive o São Paulo aí tem interesse no jogador, né? Meio-campista do Olímpia, do Paraguai. Só atuou 2 jogos pelos profissionais do Olímpia, né? Jogador de categorias de base, né, do Olímpia. Se eu não me engano, aí o Sub-21 do Olímpia. Ele é muito pretendido pelo São Paulo. E a fonte do News Colina, né? Não sei quem é o dono do canal, se é site, se é jornalista.
Eu sei que essa fonte soltou, né, que o Vasco da Gama contratou Brian Grans do Olímpia do Paraguai e deu um chapéu aí no São Paulo. Só que depois saiu outra informação aí do Atenção Vascaínos, que todo mundo conhece, que perguntou na coletiva, né, pro Diniz se sabia do Brian. E o Diniz aí não confirmou nada, né? Falou até que não sabia dessa negociação, isso, aquilo, outro. E meio que desmentiu aí a fonte do Nils Colina, né? Então, a situação do jogador Brian Grans é uma incógnita, né? É um mistério, né? É um mistério que a gente não sabe de onde saiu aí essa contratação, né? Da onde saiu aí essas informações, né, da fonte aí, Nils Colina, supostamente aqui falando, né? Também não tô aqui também pra querer falar do trabalho de ninguém, né? Mas saiu a informação e depois saiu outra informação desmentindo. Então, saindo informações verídicas aí, né? Se tem ou não negociações em andamento, se foi contratado ou não o Brian Grans pro Vasco, né? A gente vai trazer aqui as informações aqui no canal, né? E quando o jogador for contratado, se for contratado ou não, a gente vai falar aqui dele. E é um jogador que tem aí 2 jogos no Olímpia, não fez gol, não fez nada, não tem nem valor de mercado no Transfermarkt. Vocês podem olhar aí, né, a minutagem dele aí nos 2 jogos que ele jogou no campeonato, né, paraguaio. Deu 50 minutos de minutagem, né? Eu acho até que seria um erro trazer um jogador desse nessa altura do campeonato, né? Uma aposta. E essa é a minha opinião. E é isso, torcedor. Esse é o nosso vídeo aí, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus aí, saudação vascaíno. Não esquece de deixar aquele likezão. Tamo junto. E é isso, os zagueiros chegaram, né? E agora é aguardar aí, né? Ele ser bidado, né? Entrar logo no bid da CBF para poderem jogar a Copa do Brasil, principalmente, né? Que vai estar disputando essa decisão aí para ir para as semis, né? E também aí jogar no Campeonato Brasileiro, que o Vasco precisa de ter uma boa sequência aí para sair ali da parte de baixo da tabela. Tamo junto.